Leilin lembrou-se da informação relevante. Imediatamente, ele olhou para os arredores. Com certeza, os turistas que haviam saído do carro tinham expressões solenes, uma aura em seus corpos que indicava claramente que eles não deviam ser mexidos. Alguns deles até cobriram os rostos. Aqueles eram os escravos e colis que estavam transportando objetos no subsolo. Eles iriam dimensionar o grupo de turistas de vez em quando, e seus olhares dóceis escondiam uma sede de sangue mal intencionada. Era como se esperassem que os turistas revelassem uma pequena abertura, para separá-los e devorá-los como lobos. Uma região caótica onde a força governa tudo. Um lugar que cheira a pecado. Nefas é a cidade dos pecados, de fato. Leilin pensou na informação mencionada anteriormente por seu Shipa e, junto com Robin e o resto, misturou-se sutilmente com a multidão. Nefas City não tinha guarda da cidade para falar, e obviamente não havia taxa de entrada. Como resultado, havia muito tráfego humano, mas nada disso era particularmente bom. Claro, qualquer um que fosse forçado a vir para cá não tinha exatamente um personagem estelar. Rascal, o que você está olhando? Um homem extremamente musculoso que estava perto de 2 metros de altura olhou para um jovem com uma expressão hostil. Oh! Desculpa. Desculpe, o jovem tinha olhos triangulares. Sua boca se abriu e ele começou a sorrir, desculpando-se, ao mesmo tempo balançando a cabeça e curvando-se. Assim como ele se curvou em seu pedido de desculpas, um brilho frio surgiu nos olhos do jovem. Ele violentamente sacou uma adaga negra e esfaqueou o homem forte no estômago. O rosto do homem forte registrou raiva quando ele foi pego de surpresa. Ainda assim, uma fina camada de defesa se formou em seu corpo. Aquele homem forte era na verdade um grande cavaleiro que poderia incitar a força vital. Uma defesa feita da força vital era muito útil para mitigar o dano dos clubes e afins. Mesmo para golpes afiados, reduziu bastante a força ao ombro. Os olhos do homem forte brilharam ameaçadoramente enquanto ele decidia como torturar o jovem até a morte. Mas instantaneamente, o brilho sinistro em seus olhos desapareceu, substituído pelo terror. A defesa de que ele tanto se orgulhava, a defesa de um grande cavaleiro, foi cortada à parte como papel pela adaga negra. A adaga preta repetidamente, como se seguindo uma trajetória, esfaqueou o estômago do homem forte antes de empurrá-lo violentamente para dentro. Você, ó homem forte, espumava pela boca e ele desabou. Ele lutou com dor no chão e podia-se ver vagamente os órgãos e intestinos rompidos pela ferida. Com esse tipo de lesão, a menos que um mago ajudasse, o homem não teria uma chance de sobrevivência. O jovem manteve a adaga e rapidamente saiu da multidão antes de desaparecer em uma esquina. Que pena! O homem forte era no mínimo um cavaleiro. Se eles lutassem corretamente, até 10 anões não teriam sido capazes de vencer contra ele. Que pena! A arma daquele anão foi algo que, no mínimo, vazou do mundo dos magos. Com algo parecido contra ele, até mesmo um grande cavaleiro sofreria se ele não fosse cuidadoso. Os pedestres de ambos os lados não entraram em pânico, e ao invés disso se alegraram com a infelicidade do homem forte que havia desmoronado no meio. Havia até mesmo algumas pessoas que trocaram olhares antes de se moverem na direção em que o anão havia escapado. Depois de muito tempo, um grupo de soldados patrulheiros chegou, cumprindo bem seus papéis como faxineiros e coletores de cadáveres. O objeto que o anão estava segurando era um punhal com um feitiço fraco preso a ele. Mesmo que não tenha atingido o nível de um equipamento mágico de baixo nível, só isso não é tão ruim. Leilin viu a cena se desdobrar diante dele e balançou a cabeça internamente. Ele tinha visto tal situação ocorrer cerca de 4 a 5 vezes desde que ele entrou na cidade de Nefas. Simplesmente não havia ninguém vigiando este lugar. Os caminhos da cidade eram pavimentados com aparas de faca e talas de martelo.
Havia até manchas de sangue que não podiam ser lavadas, há muito tendo se tornado preto acastanhado. Em geral, esta era uma cidade criminosa extremamente caótica. Roubo, assassinato, estupro e comportamento lascivo podiam ser vistos em todos os lugares. Negócios obscuros estavam sendo conduzidos nos cantos, e havia uma aura fraca sendo emitida que causou até mesmo Leilin a ser desconfortável. Felizmente, Leilin e o resto estavam disfarçados de mercenários e tinham uma forte aura. Eles também estavam equipados com armas, e parecia que eles não deveriam ser brincados com isso havia removido muitos inconvenientes. No entanto, mesmo assim, ainda havia algumas pessoas que não conheciam o melhor e cobiçavam a beleza de Kessa e de algumas outras bruxas femininas. Muitas vezes bloqueariam inescrupulosamente o caminho à frente e atenderiam a certos pedidos de Leilin e do restante. Claro, todos eles se tornaram cadáveres, carregando seus arrependimentos para seus leitos de morte. Robin, a aura das sombras está me deixando extremamente desconfortável, Leilin se inclinou para dizer enquanto acelerava. Percepção muito apurada. Robin usava um manto preto que só revelava seus olhos. Isso mesmo, esses sujeitos depravados estão realizando rituais de convocação e oferecendo sacrifícios. As pupilas de Leilin aumentaram. Ele não pensaria nessa resposta em 1 milhão de anos. Similar à sua exploração interdimensional através do portão astral, indivíduos poderosos ocasionalmente descarregariam algumas das suas lembranças ou partículas de força espiritual na cidade de Nefas através de outros planos de tempos em tempos. Eles tentariam até mesmo seres intelectuais a fim de obter maior força. Em resumo, era um ciclo constante de viajar através das respectivas passagens de lugares designados e da cidade de Nefas, enquanto coletava as almas depravadas e coisas assim. Os mais famosos eram o avião que continha demônios. Diz a lenda que havia muitos desses locais, tanto na costa sul como no continente central. Robin sorriu e começou a explicar: você sabe, quanto mais lugares degenerados e pecaminosos são, mais atraentes eles são para os demônios. O sacrifício do espírito e da carne nestes ambientes lhes traz, ainda mais, alegria, levando as suas duplicatas, ou mesmo corpos originais, descendo. O governador da cidade de Nefas é o poderoso caçador de demônios. Lord Kenin, o mago da estrela da manhã. Sempre que o duplicado de um demônio desce, ele imediatamente o capta e realiza sua própria pesquisa ou vende-o. Aparentemente, eles vendem como pão quente. Leilin ficou um tanto sem palavras depois de ouvir tudo isso. Lord Kenin agiu como a maior isca de toda a cidade de Nefas e atraiu muitos demônios diferentes para pegar o gancho. Sempre que esses demônios recebiam tributos, enviavam duplicatas ou até mesmo desciam, Kenin imediatamente os aproveitava. Para pensar sobre isso, esses demônios devem ter muitas queixas. Bem, este poderoso caçador não tem medo da descida de demônios de um poder superior. Leilin expressou suas preocupações. Uma cidade como aquela com adoradores de demônios em todos os cantos era literalmente um vulcão ativo. Aquela estrela da manhã magos não temia que, usando-se como isca, atraísse problemas. Não se preocupe. Este caçador tem um conhecimento muito completo dos demônios, e muitos demônios formidáveis não são seus adversários. Além disso, Robin lançou o olhar para um canto não muito distante. O avião dos demônios não é nada. Muitos magos estão de olho nisso. Se não fosse pelos comportamentos engenhosos dos demônios, em que eles prefeririam abandonar suas duplicatas do que deixar qualquer rastro, teríamos perseguido a eles há muito tempo e completamente tomado o controle deles. Além disso, eles estão lutando enquanto estão à beira da morte. De acordo com nossas previsões, esse caçador é o mago mais próximo de encontrar o plano desses demônios. Ele pode até já ter encontrado. Isso deixou Leilin sem palavras. Robin demonstrou a confiança que cada mago do continente central tinha.
Essa ambição e aspiração foram cultivadas depois de ter superado inúmeros planos. Tal estado só poderia ser visto nos tempos antigos, mas a Grande Guerra havia terminado o período áureo dos antigos magos. Agora, com a viagem interdimensional sendo retomada, o continente central recuperou parte da glória dos antigos. Talvez, apenas este estado mental cheio de ambição e empreendimento possa levar o mundo dos magos a maiores alturas. Leilin suspirou internamente e seu espírito ficou ainda mais indomável. Este foi o melhor período. Todos os recursos, conhecimento e técnicas de meditação estavam disponíveis para ele, e havia vários planos e reinos estranhos do lado de fora que estavam esperando para serem explorados e conquistados. Eu preciso avançar para o reino da Estrela da Manhã rapidamente. No coração de Leilin, a sede estava ficando mais forte. Ele esperava poder deixar um legado, ou mesmo assumir a liderança no rejuvenescimento do mundo dos magos. Mesmo que ele tenha feito um trabalho similar em Twilight Zone, isso foi em pequena escala. Onde estava o estágio amplo para o trabalho ser feito? The Forgotten Land é logo depois da cidade de Nefas. O efeito de vazamento elementar é muito intenso lá, e eu estou com medo de em menos de 1% da concentração elementar do continente central restante. Nós só podemos depender de poções e da essência de cristais mágicos para reabastecer nossa força e poder espiritual. Todos, por favor, tomem nota. Se precisar, por favor, recarregue sua força espiritual aqui. Robin apontou suavemente. Além disso, não vá muito longe na cidade de Nefas e não cause problemas deliberadamente. Afinal, ainda há um mago da Estrela da Manhã aqui. Este caçador de demônios em particular é famoso até mesmo entre os Morningstar Magi. Leilin, junto com os outros Warlocks, concordou com a cabeça. O clã Ouroboros foi considerado uma força de grande escala no continente central, mas não dominou todo o continente. Eles também não classificaram muito isso. Antes de partirem, Robin explicara alguns tabus a Leilin. Primeiro, os poucos imperadores de grau 6 eram uma força a não ser considerada, e para aqueles no reino da lua radiante, eles tinham que evitar entrar em apuros com eles o máximo possível. As forças remanescentes eram fundamentalmente do mesmo nível que o clã Ouroboros e, portanto, não havia nada a temer. Contanto que suas razões fossem justificadas, eles poderiam agir se quisessem. Feiticeiros superaram magos do mesmo nível. Mesmo que todos os Warlocks tivessem declarado que suas forças espirituais eram abundantes e seus poderes mágicos estavam cheios, Robin ainda decidiu residir na cidade de Nefas por uma noite antes de entrar na Terra Esquecida. Como resultado, Leilin e os demais encontraram um hotel limpo para residir, após o qual os Warlocks meditavam, compravam algumas necessidades.